Saulo era um fariseu, estava lá cuidando da vida dele, sendo fariseu e estudando a lei e tudo mais, e o cristianismo já existia, ele é conterrâneo de Jesus. Jesus estava lá pregando e o movimento era pequeno e chamava O Caminho, esse movimento dos discípulos de Jesus. Mas Saulo não estava muito preocupado com isso, não. Já tinha tido outros movimentos parecidos e aquele, ele pensa, vai acabar também. E aí Jesus morreu, ressuscitou, foi embora. E aí aconteceu uma coisa muito importante. Veio o Espírito Santo sobre eles, o Pentecostes. Aí o bicho pegou. Por quê? 120 pessoas receberam o Espírito Santo ali, começaram a falar em línguas, começaram a pregar o Evangelho com autoridade, porque o Espírito de Deus veio e habitou dentro delas. E aí começaram a se converter milhares e milhares de pessoas. Num dia só se converteram quase 5.000 pessoas. Num dia só. Então, o movimento que era pequeno ficou um movimento muito grande, porque o Espírito Santo de Deus começou a andar dentro das pessoas. Deus começou a andar dentro das pessoas. Era Deus dentro deles. E aí Saulo começou a ir atrás dos cristãos. Aqui em Atos fala assim, que Saulo ainda estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, aquele movimento de Jesus, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo estrada fora no caminho de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ué, mas Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha voltado e Jesus já tinha ido embora. Como então que Saulo estava perseguindo Jesus? Jesus falou: Eu sou Jesus a quem você persegue, você está me perseguindo. Ué, então como que Saulo perseguia Jesus? Ele estava perseguindo o Jesus que habita nas pessoas. O Jesus que habita nas pessoas caminha pela terra. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a luz de Cristo andando pela terra, fazendo diferença para onde a gente vai. Nós somos o sal da terra, nós somos Deus habitando em nós, nós somos Jesus andando pela terra. Saulo estava perseguindo o Jesus que habita nas pessoas. Essa palavra foi o pastor Marco Aurélio de Iracemápolis que deu, sensacional essa palavra. Eu vou ler uns trechos aqui para vocês verem. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu sou a videira, e vós sois as varas. Quem está em mim, e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Examinai a vós mesmos se permanecei na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Jesus está em nós, Jesus habita em nós, Ele anda pela terra toda através da nossa vida, através dos nossos passos, através da nossa boca. Você é o Jesus. Como Saulo perseguia Jesus que estava nas pessoas, as pessoas também vão te perseguir hoje. Não perseguir eu, você, que nós não somos ninguém, assim, né? Mas vão perseguir o Jesus que habita em nós. Quando a gente abrir a boca para falar de Jesus, vai haver perseguição. Não contra nós, contra o Jesus que nós estamos levando para as pessoas. Amém? Foi esse estudinho de hoje. Um bom dia para todos e tchau, tchau.